Bem-vindas e bem-vindos ao Cast Transformar, o podcast que nasceu da vontade de transformar mulheres em todas suas fases. Aqui vamos trazer informação, reflexão e, acima de tudo, inspiração para todas nós. Eu sou Daiane Carrasco, casada com Leandro Fonseca há 10 anos, mamãe das gêmeas Amy e Meg, empreendedora e por aí vai. Aqui estou ao lado da minha grande amiga, irmã de alma, Lília de Oliveira, e juntas vamos dar início a uma jornada de autoconhecimento, crescimento e empoderamento feminino. A cada episódio, vamos explorar diferentes aspectos do universo feminino, desde carreira, relacionamento, autoestima e saúde mental. É isso, Daia. O intuito do nosso projeto é que a gente consiga trazer um ambiente acolhedor e seguro. Eu vou me apresentar, meu nome é Lilian de Oliveira, mamãe da Manuela, sou da área de administração, atuo com planejamento e gerenciamento de projetos há mais de 10 anos com órgãos públicos. E estou muito feliz com esse convite da Daiane, da minha amiga de infância, para se aventurar nesse novo projeto que tem um cunho bem diferente de tudo que eu sempre participei. Esse é o nosso projeto, nosso podcast 001, o primeiro, o piloto, que a gente vai trazer aí bastante conteúdo e vem com uma pessoa maravilhosa para conversar com a gente. Daia, que já adiantou tudo sobre o nosso canal, um canal que vai ser com o intuito de transformar, de tocar mulheres e homens também que tenham aí um start, uma vontade de saber um pouquinho do nosso universo. Então, o intuito do nosso projeto é que sim, que a cada conteúdo, a cada vídeo que vocês assistam, vocês se sintam tocadas para um momento de reflexão. Então, o nome do nosso canal, ele foi criado e pensado para que vocês sejam transformadas a cada momento, a cada vivência que vocês tenham conosco. Espero que a gente consiga fazer esse momento para vocês. E já que estamos falando em transformação, o nosso primeiro episódio, 001, não poderia ser diferente. Então, o tema de hoje é Transformando o Sentir em Comunicação. E para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial e a gente tem a honra de chamá-la agora, Fernanda Guiar! Cheguei. Bem-vinda! Cheguei. Bem-vinda, Fê. Muito obrigada. É um privilégio fazer parte do primeiro episódio. Para mim é uma alegria poder falar sobre transformar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente como uma comunicação do nosso sentir. Então a gente vai falar hoje um papo bem especial e eu tô nervosa e ansiosa para tudo isso acontecer. E eu acho que esse canal ele vai trazer muito isso para que possa ter reflexões, né, a respeito de como a gente está no mundo agora e como a gente quer estar daqui a um tempo, para poder se transformar tudo aquilo que ainda é difícil de expressar ou de falar, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. Legal, muito obrigada Fer. pelo convite, viu? Tô Obrigada a muito feliz. você por ter aceito. Fernanda, que eu estou conhecendo hoje pessoalmente, conheço ela somente das redes sociais. Um convite que veio a partir da Daiane, que já tem uma vivência maior com a Fernanda, mas eu tenho certeza que vai ser transformador. E Fer, só te adianto que a gente vai te explorar bastante, viu? Com certeza. Então, ó, sinta-se à vontade. Tá bom. E vamos começar. Combinado. Então, para a gente começar, acho que você poderia se apresentar, assim, você é fonoaudióloga. Isso. É difícil essa palavra, Fernanda. Então. A gente pode fazer assim, tem um truque. A gente quebra essa palavra. A gente é fonoaudióloga. sim. Olha o truque, entendeu? Fonoaudióloga. Isso, e aí fica bem mais fácil. E é isso mesmo, eu sou fono. Hoje eu tenho a especialização de fono educacional, que trabalha para a parte de aprendizagem. Então, eu acompanho o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, principalmente antes até da alfabetização, porque a gente sabe o quanto é difícil a questão da alfabetização para as crianças. E uma das coisas que a gente não tem muito ainda no Brasil, e a gente está colocando tudo isso através de protocolos, de avaliação e também de intervenção, são as bases da alfabetização, né? Mas aí, eu vou falar bem o nosso nome aqui, o meu rolê é diferente. A Daya vai falar sobre isso, Ai, mas gente. a gente tem que entender, porque assim, ó, além dessas questões da aprendizagem e tudo mais, existe toda a questão emocional. Toda a parte de desenvolvimento mesmo psicoemocional da criança, né?
E aí vem junto a família. Então, Sim. eu tenho mestrado em distúrbios da comunicação humana pela Unesp. Venho estudado muito, assim, me apaixonei pela aprendizagem através de um curso de neurociências. E aí eu comecei a entender o funcionamento do cérebro, o que que acontece, e aí eu me Ai, tô encantei. nessa fase, Fer. Nossa, é maravilhoso, né? Porque daí você Maravilhoso. entende que existem questões que não são só do entendimento da criança, é uma maturidade Vão além, né? neurológica, né? Então, existe tempo para desenvolver. E não só tempo, mas o estímulo correto. Então, acho que isso é fundamental para que esse papo também aconteça e entender que não é só sobre comunicação, não é só Sim. sobre aprendizagem, mas sobre um elo entre as famílias, Sim. né? Do desenvolvimento da criança, do bebê, desde o bebê, né? Mas da criança, dos pais e todo esse contato E do aí eu sentir, né? acho que a gente começa a perceber que não é uma fórmula, né? O meu filho, no mesmo momento, com a mesma idade, não está escrito ali num papel, numa cartilha, que ele vai ser assim, igual a todos. Porque eu acho que vai muito para um lado de comparação na escola, né? Todo mundo da sala já fala, já se comunica, já escreve, já interpreta, e o meu ainda não. Então, acho que começa muito isso, né, Fer? Isso, e é uma das coisas que é muito importante a gente entender que não é só os marcos de desenvolvimento que existem, tanto de fala, linguagem, né, que a gente fala, mas de aprendizagem, mas também o estímulo de casa e também essa troca, né? Então, enquanto a criança também ela tem o tempo dela, Sim. mas dentro disso, o que mais eu posso oferecer, É. né? E assim, só para o pessoal entender, para quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu venho de uma busca, né? A gente fez toda uma investigação com uma das meninas, uma das minhas filhas, e aí foi onde eu encontrei a Fer, né, Fer? E assim, uma das nossas conversas, eu cheguei para Fernanda e falei assim: mas tem certeza que você é fono? Porque, assim, gente, eu tava me sentindo tão acolhida e, assim, foi uma conversa tão gostosa. E a partir desse dia você falou assim: nós vamos começar um trabalho onde eu vou incluir também a família, né? Isso. Então, gente, só para vocês entenderem, a Amy, né, ela passa lá no instituto, né? A Fer já vai falar. E eu também. A filha com a fono que está atendendo e a mamãe junto com a tia Fer ali fazendo esse trabalho do desenvolvimento para o olhar, para Sim. o sentir da criança, para o desenvolver. Então, acho que é muito lindo isso, né? Então, no Instituto, a gente tem um trabalho bem específico de desenvolvimento, né? Então, seja pela parte de fonoaudiologia, que é a linguagem, a aprendizagem, pela nutrição, que a gente tem a nutricionista Gabriela, mas a gente olha para esse tempo de desenvolver, tempo de amadurecer. E não só o tempo da criança, mas o tempo dos pais. Porque quando nasce uma criança, nasce um bebê, nasce um papai e uma mamãe. E aí, não é a cartilha, como você falou. Sim. Não é aquela coisa, por mais que a gente saiba o tempo de desenvolvimento, mas a gente também entende que existem outras questões internas de papai e mamãe. E que a gente precisa olhar e acolher exatamente. Sim. Por quê? Porque todo papai e mamãe fica lá no quê? Na culpa. Sim. Então, E também o vovô e a vovó, né? Que Sim. vem junto. aí a mamãe e o papai. Exatamente, a mamãe e o papai vai ali e passa um pouquinho disso. E tem algumas questões que a gente depois pode falar, né? O quanto isso impacta, né? Sim. Quando eu consigo trabalhar os pais, o olhar desse pai e dessa mãe muda até para os avós. Sim. Porque é exatamente esse vínculo que acontece e o tempo de observar o que cada um traz de bagagem, Sim. de experiência, e que isso é um novo contato com a criança, porque ela tá em outra era, né? Deixa eu te falar uma experiência minha, né, que eu passei, até foi com a Amy, tadinha. Ai, meu Deus, traumatizei a criança. Mas ela era bem bebê, e fica aquela coisa, aquela disputa em casa, porque quem tem filho e é casado, né, ai, que palavra que a criança vai falar primeiro, né? Ai, mamãe ou papai? E aí ela era bem bebezinha, só que a Meg, ela já falava algumas palavrinhas, e a Amy, né, ela falou depois, mas eu ficava assim, teve um dia que eu fiquei, pra ela falar, mamãe, Forçando ela a falar mamãe primeiro. mamãe. Gente, essa menina começou a chorar, vocês não têm noção, assim, desesperada. E eu falo assim, será que aconteceu algum trauma ali? Porque ela começou a falar bem depois, com 2 anos que ela veio falar algumas palavras que a gente entendia melhor, assim, algumas frases. Depende muito do que ela sentiu ali. A gente não tem como mensurar tudo isso, né? Mas uma coisa que é importante é a gente também sempre trazer isso. Será que eu fiz? Será que eu traumatizei? Será não tem? Então, assim, o que é que eu posso hoje olhar para trás, né? E falar assim, bom, aquele momento eu entendia que eu estava estimulando. Porque, de fato, aquilo é que
aquilo era o que você sabia fazer. Sim. Então, não há problema nenhum nisso, da gente entender e observar isso. Agora, como eu posso fazer, né? O que mais a gente pode fazer? Então, na fase que a criança está começando a desenvolver a fala e a linguagem, é importante a mamãe estar de frente, mostrar os lábios, falar mamãe, mas não é a repetição que traz ela a produzir, é a observação, é ela tentar fazer a imitação, Eu já li sobre isso, que é muito a leitura labial que a criança faz, né? Eu lembro quando a minha estava pequenininha. E quando é pequenininho, eles colocam tudo na boca. Por quê? Uhum. Porque eles estão trabalhando essa sensibilidade. Então, quando eu toco o lábio em um outro lábio, quando eu mordo alguma coisa, tudo isso é o estímulo, né, sensorial que a Sim. gente tem para desenvolver esses órgãos que são específicos para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, é algo muito específico, mas que a gente olha de fora e acha que essa criança precisou falar. E não é, são muitas conexões neurológicas que estão acontecendo ali para ela chegar a produzir esse sonzinho da mamãe. E o principal é o vínculo, né? Então, assim, quando eu tenho o vínculo de olhar para a mamãe, eu tô vendo a boquinha da mamãe, a mamãe tá falando mamãe e tem um sonzinho que é diferente. Não é assim, mamã, é mamãe, a mamãe chegou, que delícia, a mamãe tá aqui com você. Então, é isso que torna o interesse da criança em ter a troca. Né? Porque ela vai falar através Que dessa legal. troca. É isso. Ô, Feri, deixa eu te perguntar uma coisa. A fono, essa área, ela trabalha também aquela questão que, por exemplo, o corpo também fala, né? Que a gente escuta bastante. Os gestos e tudo isso também? Ou tá ligado somente, assim, ao som, o sonoro mesmo? Quando eu falo que o meu rolê é diferente mesmo. Gostei. Então, o que acontece? Quando a gente está desenvolvendo a fono, ela precisa ter esse olhar de que, às vezes, a criança tem travas, ele tem emoções que não permitem tanto essa questão do desenvolvimento. Existem questões orgânicas que realmente são impactantes nesse desenvolvimento, fato. Mas o que é importante a gente entender que quando eu consigo observar o corpinho, o olho da criança, eu consigo entender o que ela está observando. Então, vamos pensar que a criança está aqui no meu colo, vamos pensar. E ela tá olhando o copo, o meu copo. E aí, de repente, ela tá brincando com o copo, mas ela olha a caneta. E aí, eu fico só brincando com o copo. E eu deixo de estimular a caneta. Então, Que é o que tá chamando a atenção. tá chamando a atenção. Então, eu vou, olha, vamos pegar a caneta. Isso aqui é para desenhar. Vamos fazer um desenho. Então, isso é o momento que a gente precisa entender para onde eu tô olhando, para onde essa criança tá se direcionando, para o que ela tá pensando, como que tá essa troca? Então, quando a gente fala do corpo, é bem isso. É observar o desenvolvimento da criança. Agora, o adulto, mais ainda, né? Porque o adulto, ele tem toda uma característica de eu tô me travando para falar, eu tô em aberto para falar, eu fecho os braços, né? Então, tem os estudos a específicos. Linguagem corporal, né? Exatamente, os estudos específicos. Mas, além disso, uma das coisas que eu gosto muito de falar é qual é a forma que eu me comunico. E aí a gente entra no sentir, né? Porque assim, depois a gente vai colocar um pouquinho mais de profundidade nesse nosso papo para transformar muito essas mulheres e essas pessoas, mas uma das coisas que eu preciso entender é como chega a minha comunicação para essa pessoa que está me ouvindo. Então, vamos pensar que eu estou falando aqui para vocês. Então, aí, quando a gente está falando assim, você está prestando uma atenção na minha voz. Quando eu falo com a melodia, quando eu falo com a entonação, com pontuação, é outra coisa, né? Então, assim, se a gente está falando de sentir, de transformação, essa criança, essa família, esse profissional, ele precisa começar a observar como é que tá tocando a minha comunicação para o outro. Gente, mas só de escutar essa pessoa falar, já transforma, né? Porque é uma calma, é uma É aconchegante. paz. É aconchegante, exatamente. Que delícia, bicho, que delícia. Mas é isso, eu acho que é a partir do momento que a gente começa a observar. Então, primeiro eu observo a mim. Sim. Eu observo como é que eu me comporto, como é que eu falo, como é que eu me expresso para as pessoas que estão perto. Então, assim, uma dica para as mamães, né? Se as crianças estão te vendo como brava, então tá na hora de observar esse tom de voz. Sim. Tá na hora de prestar atenção nessa pontuação. Então, eu já te pergunto, como se comunicar na hora da birra? É um desafio, né? Muito Porque grande. eu quero que parecer brava. Como chamar atenção sem parecer brava?
Esse é um ponto, né? Uhum. Porque assim, ser brava... Vai ele dar nem- um medo, né? Não vai dar nem um sempre ele respeito. te leva para um bom caminho. É. Porque ser brava te dá medo. Sim. E o medo, ele atrapalha, ele trava a criança a ser quem ela é. E ela precisa ser quem ela é. Sim. Sim. A gente precisa dar asas para as crianças, para elas serem quem elas são, mas ao mesmo tempo ajudar a direcionar, porque uma criança, ela só faz a birra, ela só dá esse trabalho que a gente fala porque ela não está conseguindo se expressar. Ela não está conseguindo colocar para o mundo que ela está sentindo. Aí eu te falo, a gente como adulto precisa ajudar, apoiar e desenvolver essa linguagem para ela. Mas aí eu te pergunto outra coisa. Você faz isso com você? Você entende qual que é o seu sentimento para poder conseguir expressar? Esse Não. time, essa pausa antes é difícil. Exatamente. E não só isso. É assim, conseguir entender, nomear qual é o sentimento que eu tô tendo, para poder parar, refletir e falar pro outro, olha, me desculpa, mas a forma que você falou comigo foi muito invasivo. É melhor do que você falar, dá licença, pelo amor de Sim. Deus, você Mas tá a me gente não irritando. para. Até a gente conversou lá no instituto que se você me deu uma tarefa, ai, gente, que tarefa difícil. Vou falar agora para Vamos Fernanda. compartilhar a tarefa. Não, uma tarefa, olha, gente, eu não fiz. Dá 0 Ai, pra ela, Fer, Fernanda. Nada, a gente faz juntas, né? Não, então, isso. não, eu faço quando eu chego lá. É. A tarefa é o seguinte, ela falou assim, ó, durante uma semana você vai parar meia hora de cada dia pra respirar, sabe? Fecha seus olhos, respira, sente seu corpo, sua respiração. Gente, a gente não consegue parar. Não. E quando a gente dá uma pausa, assim, de 2 minutos, a gente já se sente improdutiva. O que é isso? Que isso é uma perseguição aqui interna na cabeça, né? Porque o que acontece? A gente precisa entender que aqui dentro não para. Aqui dentro fica o tempo todo, principalmente para as mães, que agora a gente fala para as mães, né? Mas assim, as mães, as mulheres que trabalham muito, o que acontece? Eu tô o tempo todo me cobrando, então não consigo aprender a relaxar. E esse é um ponto que para o feminino, ele é muito importante. Aprender a relaxar é uma coisa que a gente não sabe fazer. A gente se culpa quando a gente tem um tempinho Isso. pra se relaxar. A É. gente acha até que não tem direito. Ah, eu acho que eu vou aproveitar e fazer alguma Exatamente. coisinha. Aham. Pra poder, né? Mas esse é o ponto. Então, assim, como que eu relaxo? Às vezes eu não tenho uma meia hora. E às vezes, quando eu tenho a meia hora, é muito difícil. Porque você... Eu, Fernanda, já parei ali pra ficar olhando o céu 30 minutos. Eu coloquei um timer. Eu falei, eu vou ficar aqui parada. Quando eu vi, ele tava levantando pra pegar um livro pra ler. Eu falei, não, espera só um pouquinho aqui. O tempo agora é diferente. Por quê? Porque a gente não aprendeu a silenciar a mente. E nem... Porque silenciando a mente, eu consigo sentir o meu corpo. E o meu corpo tá falando. Então, vamos pensar que você tá paradinha aí. Nós estamos gravando, nós estamos num movimento que exige uma atenção. Mas no dia a dia, como você para o seu corpo? Porque ele está te comunicando as suas sensações, o seu sentir. E isso vai ajudar você a comunicar para o outro. Olha, eu tô percebendo que eu não tô muito bem. Por quê? Porque você sentiu que o teu ombro tá tenso, o seu, né, aqui tá fazendo vinco de nervoso, tá pensando em várias coisas, e você falou assim, eu não percebi que eu tava tão brava assim. Eu não percebi que eu tava sentindo tudo isso. Então, a partir do momento que você para silenciar e observar assim, ó, só relaxa o corpo assim, ó, na cadeira. Dá só uma relaxada e vê como é que tá o quadril, como é que tá as suas pernas, como é que você tá sentindo o seu pé. A gente não para pra fazer isso. Não. Nossa, a gente não para. E aí, no tempo que a gente precisa começar a treinar isso, porque quando eu vou reagir a uma questão da criança, eu tenho uma consciência do meu corpo. Então, para eu ter essa consciência do meu corpo e ajudar a criança, eu preciso vivenciar isso em mim. Sim. Entendeu? O rolê é diferente. Eu vou contar um segredo. Eu, então, sou uma exceção bem relaxada, porque eu sou uma viciada em meias. E aí eu tenho meu parzinho de meias no meu trabalho. Então eu vou trabalhar toda no salto, por conta de reuniões e compromissos. Mas eu chego no meu trabalho, na minha sala, eu tiro o meu calçado todos os dias, eu coloco a minha meia e eu trabalho de meia. Até que alguém não toque o meu telefone, eu não tenha que sair, eu ir para uma reunião, eu fico de meia, confortável, no meu momento, como se eu estivesse em casa. Olha só. Eu tenho. Gente, isso é um bom desafio. Vamos Eu trabalho de colocar. meia o tempo Vamos todo. O colocar meu isso. salto fica ali, esperando o momento dele. Muitas vezes eu tiro sempre sandália, o tênis, eu tiro dentro do consultório também. Porque e eu falo para as crianças, pode tirar o sapato, pode tirar o tênis. Por quê? Porque é essa permissão de soltar mesmo. Quando eu não tiro e percebo, eu falo, meu Deus, já é quase horário do almoço, eu tô aqui de salto,
tô até cansada, minhas pernas tudo, eu vou lá, pego minha meinha, coloco e fico de meinha. Aí o que você sente, né? Se a gente parar para prestar atenção, o que é que você está comunicando para o seu corpo? Você está acolhendo o seu corpo. Então, quando a gente começou exatamente. o podcast, falou sobre acolher, né? Sim. Então, acolher esse espaço de relaxamento, acolher esse espaço de entrega. E isso a gente só consegue fazer com o outro, principalmente com as crianças, com o marido, enfim, quando você tem isso com você. Então, o que acontece hoje em dia? As mulheres cuidam e não cuidam de si. Então, vocês vão ter pautas e pautas, Verdade. podcast para falar sobre isso. Mas o ponto é, se eu não parar para sentir e nomear isso, porque isso é comunicação, Exatamente. eu não consigo mudar. Eu só mudo um comportamento quando eu tenho consciência. Quando ele sai do inconsciente, se torna consciente. Sim. E como que eu faço isso? Me observando e dando nome, dando espaço para isso abrir, né? Então, assim, quando a gente trata as crianças, por que eu ouço muito isso, né, Dai? Eu ouço muito isso, mas você só é fono mesmo, você não é psicóloga. É. Por quê? Porque a gente entende que esse olhar tem que acontecer na base. E a base é o que? A linguagem, é o desenvolvimento de até palavras para poder nomear isso. É saber o momento certo de usar essas palavras, né? Porque a gente tem uma linguagem vasta, um vocabulário vasto. Como conseguir colocar isso para o outro? E principalmente que a gente fica muito no controle. Mas se eu disser alguma coisa, o que o outro vai pensar? Sim. Então a gente precisa ter muita clareza para poder se comunicar adequadamente através do seu sentir e dizer para o outro, olha, eu entendo se você não conseguir entender o que eu tô falando, mas eu posso te explicar de uma outra maneira. E aí, abre esse espaço da comunicação entre marido e esposa, entre os filhos e a mãe. Então, isso é muito lindo. É um exercício. A gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, mas abrir esse espaço através do nosso sentir, ele é fantástico. É o caminho, gente. Ô Fer, você acredita que esse nosso jeito, né? Porque eu acho que agora a gente tem ouvido muito, tendo mais informação mesmo. Sim. Mas esse nosso jeito de ser influencia na comunicação mesmo, na fala das crianças. Muito, muito. E quando a gente consegue mudar, também influencia. Então, assim, Ai, que legal. o que é importante é isso. É a gente conseguir mudar um pouco a maneira com que a gente consegue colocar essa fala para que eles também aprendam. Porque quando a gente fala que é um aprendizado em família. Então, primeiro os adultos começam a se moderar melhor para poder ensinar isso para a criança. A partir desse momento, ela começa a desenvolver um pouquinho mais. Eu tenho várias passagens de pacientes assim que a gente conversa, e são conversas profundas de crianças de 6, 7 anos. Aí você fala, eu tô conversando com um adulto aqui. Por quê? Porque eles conseguem colocar muito mais para fora do que a gente. Eles não têm tanto filtro. Eles estão ali na essência mesmo do sentir. E a gente vai fazendo o quê? Com o passar do tempo, a gente vai bloqueando. Então, falar, não, para com isso. Não precisa chorar. Não precisa isso. Fala de uma vez. E isso vai travando a criança. Isso vai piorando a situação dessa expressão. Então, quando a gente fala que realmente impacta muito, mas a gente também pode impactar positivamente isso. Muito né? bom. Você sabe que hoje até postei um vídeo falando sobre o saber falar não. Porque a gente não sabe falar não, né? Tudo é assim. E a criança, tudo pra ela é não, né? Pra ela não tem, igual você falou, não tem um filtro mesmo. Então, às vezes, vamos fazer tal coisa. Ela fala, não quero, vamos tomar banho, não quero, vamos comer, não quero. E às vezes eu fico observando as meninas, eu falo, gente, eu tenho muito pra aprender com elas. Porque eu falar não é tão libertador, não é? Exatamente. E assim, como falar não sem falar não? Essa é uma boa prática. Por quê? Porque eu posso dizer assim, a criança fala assim, eu não quero tomar banho. Tudo bem, você não quer tomar banho, mas e você quer ficar limpinho? Você quer ficar cheiroso? Você quer dormir gostoso? Quando a gente tá sujo, o nosso a gente devolve, né, para ele o problema. Quando o nosso pé tá sujo, a gente não sente o nosso lençol. Olha o sentir aí, né? A gente não sente o nosso lençol quando o nosso pé tá limpinho. É muito gostoso que a gente passa o pé para um lado para o outro, a gente abraça o travesseiro tá diferente. Sente. Coloca ele para sentir. Então tá bom. E agora? Você escolhe dormir sem tomar banho ou tomando Limpinho. banho? Limpinho. Ô, Fer. E aí deixa a criança refletir também, porque às vezes ela vai querer falar assim, eu não quero tomar banho.
Então, como que vai ser isso para você adulto? Você vai abrir esse espaço? É. Porque às vezes, um dia ou outro, só para ele sentir, não faz diferença. É. Entende? E a gente fica muito fechado nisso. A criança precisa vivenciar as experiências para ela também aprender a tomar decisão de acordo com aquilo que ela precisa. É claro, as crianças pequenininhas não têm esse direcionamento. Tem que tomar banho, tem que escovar o dente, tem que fazer isso, Sim. tem que fazer aquilo. Mas quando a criança começa a refletir, por que não deixar ela se observar o papai e a mamãe? Se eu tenho pessoas que todos os dias tomam banho antes de dormir, ela tem isso como um hábito de família. Sim. Agora, se o pai e a mãe não tomam banho e quer que a criança tome banho, é a mesma coisa que querer comer salada e a família não come. Sim. É, mas você sabe que essa questão do não também vai um pouco além, porque geralmente a criança, quando ela tá falando muito não, é porque nós pais estamos falando muito não, Ah, eu ia falar sobre isso, Dai. não é? Porque, assim, uma coisa que é muito importante, por que falar não, né? Que a gente tá o tempo todo assim, não sobe, não vai cair, Não não sei o quê, pode. não pode. A criança, eu tenho crianças que relatam isso. É muito chato ser criança. Eu ouvi semana passada, meu paciente. É muito chato ser criança. Nenhum adulto deixa eu fazer o que eu quero. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Aí eu falei, tá, então me conta o que é que você tem vontade de fazer. Me explica. Aí ele contou pra mim, eu falei, então, você chega pra sua mãe, pro seu pai, você fala, eu gostaria de fazer isso. Ah, não pode fazer. Mas por que não? Deixa eu entender. Aí você começa a construir um vocabulário, uma linguagem que lá na frente, quando ele for adulto, vai refletir na profissional dele. Sim. E a gente acha que isso não vai impactar. Mas a linha, ela é muito, assim, muito paralela. Então, ele tem Sim. um pico de desenvolvimento, mas ela vai construir esse lugar, né? Então, o que é que dentro dessa minha fala eu preciso construir com a criança, né? De observação e tudo mais. Então, quando eu começo a me observar, eu começo a entender, nossa, eu falo muito não. Muito Gente, e se eu fosse meu filho, como que eu seria, né? Assim, de escutar tanto não, de escutar não pode, não vamos. E outra, uma das coisas que mais impactam a criança é saber o que está acontecendo. Então, assim, a gente não vai na casa do tio. Por exemplo, tava tudo combinado para ir num churrasco na casa de um tio. E aí fala, não vai. Só que a gente não explica para a criança o que que aconteceu, por que que não vai. Então, por que mudou os planos, para onde a gente vai? A gente simplesmente pega a criança e leva para outro Sim. lugar. Ah, não vamos, não vamos. Então, isso é tão importante e vai construindo tudo isso para que ela, quando ela quiser mudar de ideia, para que ela não quiser mais ir para algum lugar, ela também possa refletir e organizar as palavras para isso, né? Sim. É o tal do validar o sentimento da criança, né? Exatamente. Mas a gente começa validando o nosso sentimento. Porque Primeiro, é verdade. pai e mãe tem raiva, pai e mãe tem medo, Sim. pai e mãe tem um monte de coisa aqui que não consegue entender. E às vezes a criança tá fazendo a birra, tá falando um monte de coisa. E aí a gente não valida o nosso nervoso, a nossa raiva. E precisa falar, nossa, olha, eu tô com uma raiva aqui. Deixa eu entender de onde que vem essa raiva. Porque às vezes, a maioria das vezes, não é a raiva da criança. É a raiva do que tá acontecendo no mesmo tempo que tá acontecendo a questão com a monte de criança. coisa. É. Então, tipo assim, tô ali, ela quer sair, ela quer pular, mas ao mesmo tempo eu tô num lugar onde tem muito trânsito, eu tô com medo da criança perder, eu tô num restaurante ou eu tô num Perto de horário. mercado, perto de horário, Ó. faz um monte de coisa e eu sobe. Junta tudo. Junta tudo. Mas aí você falando, ai, gente, que eu tô lembrando das nossas sessões. Mas é importante. Sobre validar o nosso sentimento. A gente chegou numa conversa que você falou assim, mas é por causa da sua criança interior. Exatamente. Você precisa cuidar dela. Ai, gente, é tão lindo isso. Essa parte é muito tocante, né? É. Porque assim, dentro de um adulto existe aquela criança. A criança que passou pelas suas experiências e que nesse momento ela tá revivendo algumas questões com a criança, sua filha, seu filho. Sim. Então, Sim. quando você consegue entender que lá atrás você também às vezes não teve tanto acolhimento, não teve tanto manejo e foi tanto falado não, você vai repetir. Reproduzir. Reproduz naturalmente e você nem percebe. E quando você vê, você fala: nossa, eu tô sendo uma péssima mãe. Ai, porque eu sou muito brava, eu sou muito chata, eu sou isso, aquilo. Mas é porque você tá repetindo aquele comportamento de coisas que você passou. Então, quando você olha para isso e fala, nossa, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu acolher minha criança interna. Quando a gente estava falando do sentir, quando a gente está com raiva, por que eu tenho que acolher minha criança interna? Porque a gente tem raiva. E às vezes a raiva na infância foi o quê? Abafada. Então não pode sentir raiva. Tem que ser bonzinho,
não pode isso, não Tem que pode ser aquilo. exemplo. O não Tem de que ser novo. exemplo. Então aí entra num lugar muito, né, difícil para poder sair e poder ajudar as crianças que estão ali passando por aquilo. Então, tá bom, filho, você tá com raiva, porque essa questão da raiva, essa explosão precisa acontecer no momento que a criança tá ali presente, porque senão ela vai guardando, 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 e aí acontece outras coisas que de repente a criança realmente não consegue segurar as emoções, bate no amiguinho ou chora em excesso, uma crise de pânico, e aí ela não conseguiu só externalizar aquilo na comunicação. O sentir para transformar em comunicar. Comunicação. É, Ô, exatamente. Fer, mas uma dica, assim, que nem, por exemplo, a Daiane teve um start, passou, eu falo muito pra ela isso, que ela é muito cuidadosa e atenciosa com as filhas, e ela tem uma característica muito interessante que é entender, aceitar e procurar, porque tem muitas mães que passa aquilo, depois passa no outro dia, e passa mais um dia e deixa aquilo ser resolvido com o tempo, sozinho. Como que assim, a mãe, a profissional, a pessoa, eu mesma me pego por vários momentos tendo uma dificuldade, eu falo, meu Deus, tá aqui na minha cabeça, eu tô achando que tá saindo isso da minha boca ou com as minhas atitudes, mas a pessoa não tá entendendo, ou a minha filha, ou no meu ambiente de trabalho, eu tô achando que eu tô me comunicando, que eu tô traduzindo, colocando para fora tudo aquilo que tá na minha cabeça, mas não está. Mas assim, como que eu vou ter esse start e vou sozinha perceber que eu preciso procurar uma especialista, que isso está acontecendo comigo, no meu ambiente de trabalho, na minha casa? A criança tem um ponto que é muito importante. Quando a criança está muito irritada, quando a criança não consegue se expressar, quando ela não consegue colocar para fora, e às vezes ela chora muito, tem muito medo, às vezes ela não consegue. E o que é importante é a gente entender o que é um desenvolvimento de fala e linguagem quando a criança tem uma dificuldade mais específica, que é um atraso na fala, então ela fala errado, né? Que a gente fala assim, ou ela tem trocas. Isso é específico de uma especialista em desenvolvimento da fala e da linguagem, que precisa de uma avaliação, precisa de uma estimulação muitas vezes. Aí existem outros quadros que a gente precisa investigar também junto com o neurologista, com o terapeuta ocupacional, com o nutricionista. Existem outras áreas que vão agregando tudo isso. Mas quando eu tenho uma criança que está no desenvolvimento normal, que está precisando de mais apoio, e você percebe que ela não está conseguindo se expressar o suficiente, é uma hora de você começar a observar o que é que você está tendo na relação, principalmente com ela, e como que você pode buscar essa ajuda com profissionais. Então, é algo muito mais específico, e eu acho que esse trabalho que a gente faz é um pouco diferente, né? Assim, é diferente do psicólogo, é diferente da fono, que é, vamos colocar, tradicional, assim, é uma orientação um pouco mais específica. Então, a gente escuta o que a mãe está trazendo e traz uma observação também do que ela está sentindo, mas ela não está percebendo. Ela não tá percebendo. Ah, Sentir. Nossa, a gente tem vários Ela vai starts lá pra- no consultório. ela vai para Falou cuidar da bem isso, criança e Fernanda. cuida dela. Exatamente. 50 minutos é muito pouco, você não acha? Nossa, a gente sempre, passa voando. a gente sempre sai marcando um café. E E nunca vai no café. Aí a gente tá aqui reunida hoje pra isso. Mas é isso. A partir do momento que eu consigo entender, e uma coisa que é muito importante, a gente às vezes acha que é claro o suficiente para todo mundo. Mas se tem algum ruído, se você pede alguma coisa e a pessoa não tá fazendo, alguma coisa tá errado. Se ela não tá entendendo o que você tá falando. E aí tem uma coisa que é você se certificar que a pessoa tá entendendo aquilo que você quer expressar. Só que eu acho assim também, eu acho que tem que ter coerência entre o falar e o que você faz também, Comportamento, né? O comportamento, em exatamente. todos os sentidos, assim. Ação Não é para criança mesmo, a gente fala que não pode, mas faz tudo diferente, né? Exatamente. Então, assim, o que é que de fato faz a diferença? Se eu falo uma coisa, né? Se eu falo, faça isso, e eu sigo aquilo. Existe uma questão que você pode mudar no meio do caminho? Sim, tudo é negociável na comunicação. Tá, eu não queria que você fizesse isso, mas você fez tudo bem, você errou. Vamos tentar da próxima vez conversar. Você chega para a mamãe e fala. Então é muito importante pedir para a criança, aprender, ensinar a criança aprendendo a fazer o quê? Pedir ajuda. Pedir ajuda para falar, pedir ajuda para fazer, porque isso é quando eu consigo colocar o outro na comunicação, quando eu consigo ter essa troca. A gente fala, quando um tá falando com o outro, um fala e um escuta, e isso inverte depois, é a troca de turno dialógico. Então, é quando eu consigo entender que eu preciso ouvir o outro.
E às vezes eu não preciso responder. A gente precisa só ouvir. Ah, legal. Tem Mas, ó, coisa, né? Tem coisa que a gente. O que que a gente tem na nossa comunicação? A gente muitas vezes quer o quê? Ou responder, ou ajudar, ou resolver para a pessoa. é. A gente quer alguma coisa pronta. E às vezes não é. É só uma reflexão, é só um ouvir. E muitas vezes na comunicação acontece isso. A gente só precisa sentir o outro. E às vezes perguntar, amiga, o que que você precisa? Você quer minha ajuda? De eu falar alguma coisa? Ou você só quer falar para eu te ouvir? Sim. Mas olha que interessante, você falou de mim, obrigada. Fiquei emocionada, amiga. Mas assim, e você me falou uma coisa, eu falo pra ela, eu falo assim, nossa, eu aprendo muito com você. Eu acho muito bonitinho as minhas filhas, porque eu acho que elas são educadinhas, então tudo elas falam obrigada, elas pedem por favor. E eu fico assim, gente, eu não fico falando assim, olha, tem que falar, lógico que em alguns momentos eu falo como fala, ela fala obrigada, mas assim, é natural delas. Uhum. E eu tava comentando isso com a Lilian, e ela falou assim, mas é porque você fala, toda hora você fala, ai, obrigada, ai, por favor. Eu falei, eu nem percebo. Mas você vê que as crianças observam. São reflexo. Exatamente. Então, assim, quando eu preciso mudar isso, eu preciso me observar. Sim. Então, é a partir daí que eu vou começar a olhar pra mim e falar assim: bom, se eu não tô sendo tão carinhosa, respeitosa, né, que essas pessoas não estão sentindo essa mulher brava, né, essa mãe brava, assim, pra poder colocar a coisa na linha, como é que eu posso mudar primeiro a minha fala comigo? E aí eu falo que é muito interessante. Eu tenho um grupo hoje no Instagram que é o Close Friends das mulheres, dentro do meu Instagram. E a gente fala muito sobre o sentir, traduzindo isso em comunicação. Então, a gente, como mulheres, a gente precisa começar a mudar o nosso toque, mudar a nossa fala pra gente, ser mais acolhedora pra gente, porque com a amiga é isso, né? Ai, ela é tão fofa comigo, mas e eu comigo mesma? Como é a minha fala interna? Eu tô sempre me cobrando, me culpando, me deixando de lado, não tendo essa percepção pra mim. Então, a mãe, ela é o esteio desse lugar de acolhimento. E ele vem da fala, ele vem da linguagem, ele vem desse lugar de eu preciso ter um tempo para ouvir, para sentir, para refletir. E isso muda tudo, Tudo. porque a criança também vai ter isso, né? Então, se eu não tenho isso, como é que eu posso começar a buscar? Passar um creme mais devagar na pele, ter um tempo para mim, mas não é um tempo assim, um dia inteiro, 30 minutos, não é 5 minutos que você vai olhar nos seus olhos. Tem um exercício que é muito bom você acordar e olhar no espelho e olhar bem nos seus olhos e falar: "Bom dia, Fernanda. Tudo bem?" Eu li um livro que ele fala um exercício que todos os dias ele levanta, olha no espelho e repete o eu me amo, eu me amo, eu me amo, várias vezes. E se tá durante o dia, eu não vou, vou tentar lembrar o nome, até publiquei bastante vezes, bastante partes dele, porque são ame a si mesmo acima de tudo, a sua vida depende disso. Esse é o nome do livro. Uhum. Então, e ele traz muito esse exercício de pausar e se olhar no espelho e falar: eu me amo, eu me amo, eu me amo. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque às vezes a gente espera até uma validação do outro que ele me ame, mas eu ainda não me amo, eu não consigo me validar, me valorizar, né? Trazer essa comunicação e trazer para o meu filho, para minha filha também, para minha criança, para a família, para um todo, né? Eu acho que faz muita diferença. E quando a gente está falando de criança, isso vai impactar na vida adulta, porque é o alto valor, é a autoestima, é como eu me enxergo. Então, se a minha mãe ou o meu pai tem uma autoestima, tem esse alto valor, reconhece seus valores, né? O que você quer ensinar para sua criança, você vai falar isso para ela. E ela vai tomar posse disso. É como se ela entendesse assim: nossa, meu pai gosta dele mesmo, então eu também gosto. E começar a colocar isso: filho, você tem que gostar de você. Não é porque o seu amigo não quis brincar com você que você não vai brincar com outro amigo. Então você tem que entender que você é legal pra caramba. Eu falo assim, Ai, né? que legal isso. Nossa, Ó, eu tô falando porque eu tô passando isso com a minha de 10 anos. então. E isso é muito importante. Ela fala assim: posso te falar uma coisa? Porque a gente faz isso com adulto. Eu faço mentorias de desenvolvimento da comunicação e a gente vê qual é o ponto
para o adulto. É aquela criança, da criança interna que foi muito ferida, que passou por bullying, que sofreu muito e que na vida adulta não consegue reconhecer o próprio valor. Olha E aí isso. ela se envolve em relações muito difíceis e acaba vivendo situações muito complexas de inferioridade e tudo mais, de achar que aquilo é o que ela precisa passar, e não é. Então, assim, quando eu entendo que eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa amorosa, e eu vou validando isso, porque por mais que você seja, se você não colocar isso pra você, você não consegue validar, de fato. E as pessoas não nos enxergam assim, né? Exatamente. E é o tal do merecimento que a gente já conversou a respeito disso. Exatamente. E tem muito assim, ó. Eu era muito assim, tô mudando, amém. Mas, por exemplo, eu tô num lugar Amém. que você fala assim, nossa, que brinco lindo. Aham. Mas eu tenho que agradecer apenas, né? Aham. Obrigada. Não, eu falava assim, nossa, tão baratinho. Ai, eu sou assim Eu também. sei. É assim. Eu sei, É verdade. Baratinho, comprei lá no 25 de março. Gente, ninguém perguntou É. onde você comprou, não é? Ou o preço. E aí você quer se sentir bem, né? Porque você foi vista e você foi reconhecida, validada, e você fala, não, mas eu não mereço isso aqui, Não, eu não mereço. Aí o que acontece? Você precisa entender que existem frases que você vai destravar isso. Só que isso é inconsciente, porque às vezes eu falo pra ela do tal do merecimento, eu acho que ela não entende o que eu falo, Fernanda. Por favor. Vamos traduzir, vamos colocar sai na a mesa. A gente coloca na mesa e aí transforma as palavras e tá tudo certo. Olha! A gente tá com um grupo legal de mães agora. Tudo bem. Mas é isso. Então, por exemplo, assim, quando eu consigo validar isso dentro de mim, quando eu consigo observar isso, quando eu começo a entender quais as palavras e as frases que eu uso. Então, ela falou, ai, tão baratinho. Nossa, o que você pode falar nesse momento? Você gostou? Muito obrigada. Eu também adorei. Não, imagina, morte pra ela. Falar, eu também adorei. Parece que ela se sente assim, como se ela estivesse exibindo. Como se eu Não sei fosse se é melhor. isso. Então, mas isso melhor. Eu acho. Isso é o quê? Eu acho que eu tenho isso comigo. Parece que eu tô Querendo ser mais que o outro. querendo, e aí se eu fico mostrar. me coloco numa posição muito de eu tenho que ser inferior a ela, não sei, talvez. Mas Pensando agora assim sobre isso, então, não sei. assim, quando a gente reflete sobre isso, e realmente, a gente não quer parecer mais que o É outro. um medo de ficar parecendo soberba, alguma coisa assim. Mas aí qual é o legal? Que as pessoas vão olhar pra você e falar, nossa, ela tá se arrumando. Caramba, outro dia eu vi a Lilian colocando um brinco que achei super bonito. Acho que eu vou comprar um brinco parecido com aquilo. E ela começa a se inspirar. E aí, com isso, você começa a observar que isso não é ruim. As pessoas te verem como bonita, como elegante, enfim. E você começar a buscar isso em você também. É uma referência para as pessoas. E deixa leve, porque as primeiras vezes vai ser esquisito mesmo. Você vai falar, Nossa, você acha Parece que mesmo? falta alguma coisa. Você tem certeza que eu não preciso falar nada? Isso, sem Tem falar. certeza? Eu vou te mandar o WhatsApp, Fernanda. Pode mandar. A gente tá acostumada. Todas as mães falam assim, aconteceu uma situação assim, assim. Você pode me dizer o que eu posso falar? É. E a gente fala. Eu tenho uma amiga que eu faço tratamento com ela há muitos anos. E a gente faz trocas, porque ela é profissional liberal também. E a gente atende uma outra. E aí, várias vezes ela fala assim, nossa, eu queria tanto falar com você, porque você fala tão bem, você consegue articular. Eu falei, não, a gente tá treinando. A gente tá treinando todos nós juntos. E aí, um dia ela falou, a hora que ela parou, eu falei assim, nossa, você percebeu tanto que você mudou o seu jeito de comunicar? Por quê? Porque ela foi trabalhando essa questão da autoaceitação, do alto valor, de como ela se enxerga. E assim, é só a partir desse sentir que a gente vai buscando a referência de como eu posso me comunicar. Então, se eu tô me sentindo inferior, qual é a frase que eu posso usar? E isso, quando você faz isso com o seu filho, com a sua filha, que tem 10 anos, que tem uma dificuldade. Que eu acho que é o principal, né? Exatamente. Porque assim, sobre eu procurar essas terapias para as meninas. Eu sempre fui muito ansiosa quando criança, então eu perdi muitas oportunidades. Eu sou jornalista, então eu já fui fazer vários testes que eu cheguei na frente da câmera e me deu um branco. Sim. Então eu não quero que elas passem por isso. Uhum. Então eu comecei com psicóloga, com elas, porque a gente vai observando, eu não sei se é porque elas também observam a gente, o Leandro, né, meu esposo, ele também é um pouco mais, ele observa mais, ele não é tanto de se comunicar, assim. Tá melhorando, né, amor? E aí, eu percebi que, principalmente uma delas, também estava se fechando muito. Então, eu comecei a buscar para que elas fossem diferentes, entendeu? Por quê? Eu não queria que fosse igual a mim. Era essa a questão no início. E olha como é importante, né? Porque assim, se eu busco para minha filha, eu vou fazer referência a mim.
E aí eu entendo quanto isso em mim pode impactar nela. Então, quando a gente conversa nas nossas sessões, é exatamente trazer a observação do que ela ainda precisa olhar para essa comunicação. Então, às vezes é uma frase, né? Uma frase que muda tudo. É uma observação das relações, muda o jeito dela observar e se comunicar com as pessoas. Então, é muito profundo. É que não muito dá para falar profundo. muito aqui, a gente tem que sentir, né? Tem que sentir. E assim, é umas frases, gente, que eu falo, Fernanda, agora assim, parece que o cabelo tomou um choque, parece que arrepiou assim. Verdade, ela falou isso. Vai assim, do couro da cabeça no dedinho do pé. É, a gente arrepia muito. É incrível. porque a gente tá no É sentir, incrível. totalmente. Sim. Tá no né? sentir, A gente que tá Se legal. entrega, sabe? Eu acho que isso também, porque a gente fica sempre num lugar que a gente não pode descer do salto, né? Descer Então, do salto, a gente acha que tá tudo bem, eu sou assim mesmo. sou bem Eu resolvida. nasci assim, eu cresci assim, né? Não tem essa música. Então, assim, o que a gente precisa entender? Todos nós podemos melhorar a nossa comunicação. É fato. E o que isso vai impactar? Primeiro para mim, depois para meus filhos, para meu marido, para minha família como um todo. E a gente passa desse lugar de querer controlar tudo e todo mundo. Porque até a mãe tem muito isso, ela quer que o outro não sofre, que o outro não chore, que o marido entenda, que ela consiga dar conta de fazer tudo. Esse lugar de controle, ele é muito pesado. E aí a gente não consegue sentir nada. A gente só quer fazer. Fazer. Sim. E aí, isso impacta muito nessa questão da relação mesmo. Principalmente com ela. Então, se soltar, relaxar, colocar meinha, E assim, acolher. quando a gente entende também que a gente é e pode ser vulnerável, Sim. né? Tá tudo bem, sabe? Hoje eu não tô legal. E eu também choro, tenho os meus sentimentos. Hoje não deu certo, né? E tá tudo bem, porque assim, eu já me vi nesse lugar, assim, de ninguém pode saber o que eu tô passando, o que eu tô sofrendo. Minhas filhas não podem me ver chorando. E foi outra coisa que eu mudei, porque elas têm que entender que eu choro também. Exatamente. E assim, filha, não é com você. A mamãe não tá brava, a mamãe só não tá legal hoje. Isso. Por que é importante falar isso? Porque quando a criança escuta e ela sente, porque as crianças sentem muito. Então, quando a criança sente e fala assim, mamãe, você tá bem? Aí a mamãe Nossa, fala elas assim, falam muito. e você não tá bem, né? Aquele dia você não tá bem. Ela fala, não, tá tudo bem. O que acontece? A criança para de acreditar, não é na mamãe, é nela. Porque ela sentiu. E aí ela invalida aquilo. Então ela fala, bom, se eu tava sentindo que a mamãe tava bem, que não tava bem, e ela falou que tava bem, então eu não posso confiar naquilo que eu tô sentindo. E ela leva pra vida adulta. Exatamente. Nossa. Você entendeu? É muito profundo. Profundo. E aí você precisa falar, a mamãe realmente não tá bem. Não é com ninguém aqui de casa, a mamãe tá cansada. E a gente precisa começar a observar. Até na relação com outras pessoas, no trabalho. Falar, olha, gente, eu não tô bem hoje. Tá tudo bem, assim, não foi nada pontual, não aconteceu nada, mas eu preciso só de um cantinho. Porque às vezes as pessoas estão querendo te agradar, querendo te animar e Não é isso isso que você você só tá num dia que às vezes é o seu Dormir ciclo. mal, sabe? É o seu ciclo. Exatamente. Às vezes é seu ciclo, os diazinhos que você precisa ficar E é quietinho. tão gostoso quando eu faço isso, porque aí elas são pequenininhas ainda, elas falam assim, mamãe, então vou te dar um beijinho. Ai, que gente. fofas. Nossa, melhora o nosso dia, E aí, assim, entendeu? nossa, como melhorou, né? Uhum. E aí, o que acontece? Quando você tem a sua criança que não tá num bom dia, você precisa falar pra ela, filha, você percebeu que hoje você tá mais irritada? Você percebeu que você hoje tá mais cansada? Você tá com sono? Às vezes é isso, a gente dorme pouco e aí, o que acontece? A gente acorda irritado. E essa irritação a gente não consegue nomear, porque é falta de sono. Não É consegue. só falta de sono. E fome, então, né? A mulher, quando tá naqueles dias que precisa só comer um pouquinho mais. Eu é todo dia. E a Daiane é de hora em hora. Que ela é de fome. Ela Então, fala assim, que eu toda hora quero comer, gente. Então, assim, ó, se eu tô irritada, o que tá faltando pra mim? Ou é sono, ou é fome? E aí, quando eu começo a entender isso, eu consigo falar pra minha criança. E às vezes a mãe fala isso, nossa, ela tá chatinha, porque ela tá brava, porque ela tá irritada. Gente, tem que tomar um cuidado com essas palavras. Isso é uma coisa muito importante pra gente falar aqui nesse podcast. Sim. Porque assim, quando eu falo pra ela, ela é preguiçosa, ela tá chatinha, tudo irrita ela, porque ela é enjoada pra comer, não come nada. O que a criança vai crescer se ela tá ouvindo o pai e a mãe falando isso? Ela acha Ela que ela vai achar que realmente ela é. é. Sim. E aí ela vai se relacionar com comida, com tudo na vida dela, com as pessoas, achando que ela é chatinha, achando que ela é a brava, A preguiçosa. que é a preguiçosa. Eu tenho muito no consultório crianças que têm um diagnóstico mesmo fechado, que a gente vai fazer avaliação, entender realmente que ela tem um transtorno de aprendizagem como uma dislexia, um TDAH,
que já tá mais tardio e que a mãe fala, mas é preguiça. E não é preguiça, a criança faz um esforço tão grande para ler e escrever, que a gente entra até na sobrecarga de memória, que a dislexia tem isso, né? Ela faz um esforço tão grande que é como se ela levantasse muitos quilos nas costas, assim, e ela não consegue compreender. Então, a criança com dislexia, ela tem realmente uma dificuldade específica. E aí, ela fica com o rótulo, ela acha que ela é só preguiçosa, e aí eu tenho assim, todos os anos que vem pela frente, faculdade, e aí essa criança, esse adolescente não consegue ter tanto um bom desempenho suficiente para ir bem, e ele é taxado como eu não sou o suficiente, nunca. Mas olha a importância do trabalho que você faz, Fer. Gente, eu acho incrível. isso. Sim, porque assim, eu sempre falo no Instagram, principalmente, nunca tem a ver com a criança. É sempre sobre a gente. É sempre sobre a gente. E aí eu falo uma coisa assim que é importante, né? A gente fala muito dos pais, mas os terapeutas também precisam cuidar disso. Porque eu tenho muitos terapeutas, professores, que ainda têm uma fala muito pesada para Muito as pesada. Com certeza. A gente tem históricos assim muito importantes de falas pontuais que os pais já vão direto para a escola para falar, ó, tá acontecendo isso. Então a gente precisa ter uma mudança mesmo dessa comunicação para todo mundo. Só que ninguém faz para o Um outro, trabalho. ninguém faz para o outro aquilo que não tem, né? Então se a pessoa, o professor está sendo muito severo, é porque ele é severo com ele. Então, assim, não preciso criticar, eu só preciso ajudar a construir esse lugar Sim. gostoso de se comunicar, entender o quanto a criança tem de potencial, porque é isso, quando a criança chega no consultório, a família olha para ela como se fosse só um problema. E eu olho para ela e falo assim, nossa, quanto potencial essa criança tem. Meu Deus, ela sabe fazer isso, isso. Então, na própria devolutiva, que explicar para o pai qual a dificuldade da criança, eu já começo pelo lado positivo, porque eu falo, ó, ele tem isso, isso. Coisas E que a muda, família não tinha, não muda, estava enxergando. Não. muda a tava observação. Tem um paciente que foi um relato muito breve, assim, muito próximo, foi o ano passado. A gente faz uma oficina dentro do Instituto. Tem a oficina da aprendizagem, que é a alfabetização, a oficina da culinária, que é com a nutricionista. E foi muito interessante porque ele falou assim para mim, tá super agitado. Ele tem um diagnóstico de TDAH, então ele é muito agitado. E ele ajudando e fazendo um monte de coisa, chamando a atenção, assim, fazendo todo o movimento. Eu olhei bem para ele e falei assim, ó, segura esse papel aqui que você vai ajudar a tia. Aí ele falou assim, o quê? Eu falei assim, porque você é o mais organizado daqui. Ele olhou pra mim assim e fez assim, tipo assim, você tá falando isso pra mim? Tem certeza? Sou eu mesmo. E aí, quando ele entendeu, ele falou assim, você vai ajudar a tia, porque você é organizado e você vai ajudar todo mundo. Ele mudou o comportamento dele. Mas assim, pra sempre. Ele entra na sessão de terapia de outro jeito. Então, aquilo que você valida pra criança e você fala, você é organizado. Ele pode até ser, por exemplo, vamos dizer que ele deixou cair algumas coisas. Não, filho, cair é normal. Deixa cair, não tem problema. Como você pode segurar melhor esse prato? Como você pode fazer isso melhor? Como você pode melhorar o jeito de você escrever? Ai, minha letra é feia. Tá, filho, mas todo mundo pode passar por isso. Como você pode melhorar a sua letra? É tudo sobre como eu posso fazer diferente. E tudo como palavras que mudam a história das pessoas. Isso é com adultos, Nossa. gente. Tem um exemplo muito há umas 3 semanas, mais ou menos. Eu estou fazendo mentoria com um rapaz, um adulto, um homem. E ele falou para mim das dificuldades que ele estava tendo. Eu falei para ele assim, escuta, você é uma pessoa tão organizada no seu trabalho que você faz isso. Ele parou. Eu falei assim, como você não faz isso na sua vida? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, eu nunca nem reparei que eu fazia dessa forma. E eu, na execução do trabalho dele, eu já observei, porque eu estava fazendo o trabalho com ele. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, você destravou a minha mente para eu observar quem sou eu. Então, a gente não tem isso E em agora si, sabe? já me bateu a curiosidade, assim. Por que isso acontece e como a gente consegue destravar no outro? Então, porque a gente destrava na gente, principalmente. Então, quando eu começo a entender como eu faço a minha ação no mundo, eu consigo observar o outro. Então, eu também passo por coisas que tem pessoas que falam, olha, você é boa nisso, você faz isso. E abrir esse espaço para mudar. Tá, eu sou um pouco desorganizada, vamos dizer, na casa. Como eu posso melhorar isso? Qual é a intenção de organizar minha casa? A minha casa organizada, eu vou me sentir mais leve.
Eu sei que tudo vai fluir de uma forma diferente, porque eu sei onde está tal coisa, eu sei onde está o ferro, eu sei onde está isso, aquilo. Então, aí você observa o seu corpo, o seu sentir. E aí você consegue destravar. E isso só muda. Lembra que você falou assim, a palavra é uma coisa e o comportamento é outra. Você Sim. só muda o seu comportamento quando você muda o seu sentir. Olha só, gente. Tudo tá ligado ao sentir. E o sentir transforma. Eu só vou me transformar, de fato, quando fizer sentido. Ai, que legal. É bem Gente, isso. Então, assim, se fizer sentido, a gente consegue mudar tudo. Comportamento, a forma de você interagir com as pessoas, a forma de você se comunicar, a forma de receber a comunicação do outro. Porque a gente está falando o tempo todo aqui de mudar com o outro. Mas como eu recebo a pessoa que tem dificuldade de comunicar? Eu vou falar para ele, falar, eu percebo que a forma que você fala para mim não fica claro, eu tenho dificuldade. Você pode se expressar melhor? Ah, não, deixa pra lá, não vou falar nada não. Eu falo, não, vem aqui, eu quero te ouvir. Me desculpa se eu falei alguma coisa errada, assim, que você não gostou. Me desculpa se eu interrompi você. Me desculpa se eu não prestei atenção numa hora que era tão importante pra você falar, sabe? Que às vezes tem isso, né? Na pressa do dia a dia, faz isso, abre a porta, sai do carro. Não, ó, deixa eu te falar uma coisa. Isso que eu tô querendo te falar é importante, fica aqui comigo. Às vezes a gente precisa expressar para o outro. Então a gente vai mudando. E quando a gente muda, tudo muda. Tudo muda. É Ô, Feri, incrível. deixa eu te perguntar. E tem, assim, por exemplo, idade, pode parecer uma pergunta mesmo, mas assim, uma idade limite pra gente, pra você conseguir acompanhar, destravar essa pessoa, trabalhar muita coisa nela, porque às vezes a gente fica naquela. Eu cresci assim, eu aprendi assim, a minha mãe é assim, e eu sou sempre assim, e agora eu vou morrer assim. Ai, você falou uma coisa tão importante, vou até tomar uma água aqui. Quando a gente fala assim, né? Meu pai é assim. Aí a gente fala assim, você é igualzinho seu pai. Seu pai fala assim, seu pai faz assim. Aí a criança vai crescendo ali, crescendo ali. E um ponto que é a pergunta que você falou assim, quando que tem esse limite, tem essa fase? Não tem. Até porque a linguagem, ela se desenvolve pela vida adulta até. Depois ela vai decaindo pelo envelhecimento natural do Vai cérebro. caindo, vai tendo essa Exatamente. regressão. Exatamente. Por isso que é importante estimular. Tem muita gente que faz aquelas cruzadinhas, mas existem aplicativos que você estimula a parte neurológica, então atenção, memória, velocidade de processamento, tudo isso você consegue melhorar. A gente fala que até pelo trabalho do processamento auditivo, que é uma das habilidades que a gente desenvolve na aprendizagem, você consegue estimular muita coisa. Eu fico encantada, assim, quando a gente trabalha processamento. Porque é como se você conseguisse conectar de novo nos neurônios, assim, faz outros caminhos. Porque é isso, quando a gente está falando de aprendizagem, fala, comunicação, existe um caminho que você sabe ali no cérebro. E ele fica só fazendo isso, né? Então ele vai ali. Lembra que você falou assim, parece que meu cérebro deu uma acordada, assim, foi pro outro lado. O que acontece? Quando eu começo a perceber o mundo de uma forma diferente, é que eu estou fazendo conexões com aquilo que eu ainda não tinha. Eu não sabia que eu poderia agir diferente, falar diferente. Então, meu cérebro vai encontrando novos caminhos neurológicos mesmo, novas conexões dos neurônios. Que ainda não tinham sido acessadas. Exatamente. Assim. Então, assim, o que acontece? Dentro desse desenvolvimento todo, a gente precisa entender, eu tenho tempo e eu só preciso ter disponibilidade. Então, se eu estou disponível a aprender a me comunicar melhor, mas tem uma coisa, eu posso fazer curso de oratória, aprender a falar e ter a melhor palestra possível, mas o que pega é as relações, são as relações. Então, o que a gente precisa treinar é o dia a dia, é a conexão com o marido, com o filho, e é isso que transforma a vida da gente. Você sabe que eu comecei a minha transformação de verdade depois que eu entendi aquela frase, a gente já conversou, e a minha frase de vida, que é ninguém dá aquilo que não tem. Exatamente. Depois que eu entendi essa frase, tudo fez fluiu, sentido. assim, e fez sentido, porque às vezes eu entendo que o outro não tá conseguindo se comunicar, ou é uma comunicação totalmente diferente da minha, mas eu entendo que é o que ele tem naquele momento, Exatamente. né? E assim... Pode falar. Não, e assim, eu tento fazer esse trabalho de mostrar que é possível a gente mudar, enxergar outras opções, outros caminhos, mas é difícil também, né? E por isso que eu falei para você, pode continuar, porque eu ia falar exatamente isso. Quando a gente entende que o outro dá aquilo que ele tem, o que é que eu estou oferecendo para o outro, além daquilo que eu já ofereci?
Porque às vezes é isso que destrava. É isso que faz o outro pensar. A vida inteira ela só me criticou, mas agora ela tá me acolhendo. Ela tá falando de um jeito diferente. Nossa, primeiro de tudo ele vai ficar sem reação. Depois ele vai refletir sobre aquilo. Então, nossa, olha, a Daia tá diferente. Você quer ver? Gente, eu falo sobre Ela tá Daia. diferente, né? E aí, com isso, as pessoas também vão se modulando. Porque se eu mudo, o outro muda. outro Eu muda. não vou ficar esperando o outro me dar algo que ele não tem. Mas eu posso oferecer aquilo que eu também não tinha essa percepção. E agora eu aprendi. Porque a gente aprende. A gente aprende a mudar. A gente aprende a ter comportamentos diferentes. Então, é mágico quando você começa a entender que existem outras possibilidades. Nossa, Não é? mas às vezes assim, não sei o pessoal que tá assistindo, mas às vezes parece até conversa de doido. Ah, mas o rolê é diferente. Eu olhei, É isso mesmo. Ai, eu tô apaixonada nessa frase. O rolê é diferente. Eu falo isso, eu falo, meu rolê é diferente, gente. E da onde que veio essa frase, né, do meu rolê é diferente? Porque eu entendi, porque todas as pessoas falavam também, eu também já estive no seu lugar. Todo mundo fala, você é muito diferente, você é psicólogo, você... E às vezes eu ficava preocupada com isso, né, porque assim, quando a Day até me perguntou assim, como que você conheceu a fonoaudiologia? Lembra que você perguntou? Eu falei assim, antes disso, eu ia prestar vestibular, prestei vestibular para psicologia. Mas quando eu comecei a estudar sobre fono, eu falei, nossa, que legal. E naquela época, né, eu sou formada há 22 anos, então naquela época não tinha tanto esse conhecimento da fono. A fono hoje é muito bem conceituada, nós temos várias áreas de atuação. Mas um ponto é assim, eu comecei a falar, gente, mas esse negócio de fono é bem diferente, né? Só que quando eu entrei na faculdade, eu entendi que tinha muito mais campo do que eu imaginava e trabalhava muito mais com as outras coisas que trabalhavam. E eu entendi que isso era muito mais profundo. E quando eu entendi que eu aceitei quem eu era, eu entendi quem eu era, e eu abracei quem eu era, eu comecei a entender o quanto eu era feliz. E o quanto eu não precisava mostrar para as pessoas isso. Eu tinha que só ser. E nem falar, olha, tá vendo como eu sou legal? E hoje em dia eu falo uma frase que a minha secretária até fala assim, azar de quem não quer ser meu amigo, sou tão legal. Sou tão divertido. bem isso. É bem Então isso. a gente precisa descobrir isso, né, gente? Quando vocês falaram assim, como que a gente destrava isso? É por você. E automaticamente o outro também vai, e a família também vai. Vai sendo reflexo, É isso. né? Não tem como. Ai, maravilhoso. gente, Fer, que delícia falar com você, gente. Você tem alguma história, assim, que você queira compartilhar, que foi diferente, inusitada, enfim? Tem várias. Mas, assim, tem algumas dos meus Uma da pacientes. Daiane. É, Tô brincando. Nem tô sabendo, gente. eu vou falar do meu paciente, que ele tem 7 anos. E aí, a gente trabalha com a parte de aprendizagem e fala, né? Então, ele tem que ler, escrever e ele tem dificuldade na fala. E a fono, ela tem uma coisa que ela precisa corrigir na hora para poder formar memória. Então, eu falei para ele assim, olha, ele tava falando, eu falei assim, ele, qual? Eu falei, qual? Ele, qual, tia? Qual? Qual? E eu fiquei repetindo algumas vezes para ele observar que ele tava falando errado. Aí ele falou alguma coisa pra mim, ele falou assim, eu falei pra ele assim, falei assim, o que que foi? Ele falou assim, ele chorou, e aí nesse choro eu falei assim, o que que você ficou com raiva? Me explica. Conta pra tia o que que você ficou com raiva. Eu fiquei com raiva porque eu não consigo falar. Os adultos não deixam eu falar do jeito que eu quero. Aí eu falei assim, olha, então vamos pensar uma coisa. Eu estou aqui pra ajudar você a memorizar de um jeito a palavra certa, correta, pra você articular bem, para as pessoas te entenderem. Porque se você fala errado, as pessoas precisam fazer muito esforço para te entender. E aí ele falou assim, é? Eu falei, é. Eu falei, então, se você quiser continuar falando errado, tudo bem, é uma possibilidade. Mas se você quiser que eu te ajude, você pode ouvir o que eu tô falando e tentar melhorar. Aí ele parou, olhou assim. Não, então vamos tentar. Aí eu falei, então como que a gente pode fazer isso de uma forma que você fique confortável? Eu uso essas palavras, tá? 7 anos. Tem que usar, porque eles precisam começar a entender esse E vocabulário. você traz ele pra responsabilidade. Exatamente, sempre, sempre. Ah, tem mais uma frase, depois eu vou contar. E aí ele pegou e falou assim, Tati, então vamos fazer. Eu falei, como a gente pode fazer isso de uma forma que você fique confortável? Tia, eu quero que você fale pra mim depois que eu terminar de falar a frase. Então eu falei assim, tive uma ideia. Eu vou anotar as palavras que você falar durante o período que você estiver conversando comigo. E ao final da nossa sessão, eu vou mostrar pra você e você vai treinar em casa. Ah, gente, foi perfeito.
Ele se sentiu confortável, eu me senti confortável, ele não ficou mais irritado. E é isso, é a maneira com que a gente conduz. Agora eu vou contar uma outra história rapidinho, que é assim. Muitas vezes as crianças chegam com um histórico, com uma fala assim, eu sou burro, sabe? E eu não gosto dessa frase, eu sou burro. Por que elas falam? Por que elas se entendem assim? Porque elas entendem que elas não dão conta de ler e escrever. E isso é burrice. E eu sou muito contra isso, porque parece uma coisa muito natural, normal, mas não é. E aí esse paciente falava assim, eu sou burro, eu não consigo ler direito. Aí eu falei assim, olha, não tem a pessoa que é burro, né? Mas ele fazia isso já para chamar atenção, porque ele sabia que era uma coisa que eu falava, mas você não é burro. Ele já queria ouvir que ele era inteligente, porque aquilo estava fazendo bem para ele. Aí eu falei para ele assim, ele falando assim, ele olhou assim, ele falou assim, não consigo ler isso aqui, é muito difícil, eu sou burro. Eu falei, por que você tem rabo? Ele parou assim, olhou assim pra mim e falou assim, que isso, tia? Eu falei assim, o burrinho tem um rabo. Aí ele sabe quando ele fica assim, loading, né? Procurando. Gente, aí ele falou assim, nunca mais ele falou isso. Então, às vezes, a gente precisa ter essa atenção com a nossa fala, na nossa vida como um todo, né? Nas nossas relações, pra gente poder quebrar algumas maneiras de pensar e de se ver. E mudar também a forma que a gente está se comunicando, né? Porque da mesma forma, se fizer igual sempre não deu certo, então vamos tentar. E é isso. Uma das coisas que é muito importante, assim, que nas sessões com os pais, a gente vê muito, é como a gente pode transformar aquilo que foi difícil, que eu ouvi, com algo que seja leve. Então, esse é um ponto muito importante, assim. Como construir essa fala? Se eu escutei que eu era burro, eu vou quebrar esse ciclo, eu vou falar... Eu não sou burro, eu tive dificuldade em algum momento. Então, por exemplo, assim, tem crianças que são exigidas muito cedo hoje em dia para ler e escrever, com 5 anos. E a criança não tem maturidade neurológica, ainda não está preparada pela parte neurológica. Então, ela faz muito esforço e ela não se sente o suficiente para aprender. Então, eu preciso entender tudo isso. Às vezes a criança está aprendendo matemática que não está na hora, está fazendo atividade que não está na hora, coordenação motora fina, a criança não tem que escrever letra cursiva com 5 anos. A gente tem uma briga grande com isso, porque tá usando demais as crianças para fazer esse esforço. Então, virou uma competição, né? Meu filho é melhor. Então, meu filho faz isso, seu filho faz isso, meu filho faz isso, seu filho... Portão de escola. Exatamente. E às vezes até comparando uma criança com a outra, né? Filhos que têm os irmãos ali. Então, isso é muito importante. A gente entender, acolher, e principalmente acolher o que vem dentro primeiro, né? Sim. Porque a gente só fala pra fora aquilo que tá dentro da gente. Ô, Fer, eu vou falar aqui uma curiosidade agora pra gente ir encerrando, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas assim, vou pedir autorização. Assunto não falta. Vou pedir autorização pra minha amiga. É história minha? É sua. Eu até anotei aqui pra não esquecer. Fer, fica aqui mais um pouquinho, viu? Se eu precisar de alguma história dela. Tá bom. Gente, essa menina aqui, eu não sei porquê, ela falava, como que era? Eu falava igual o Cebolinha. Como que era? Eu falava igual o Cebolinha. Tudo que era TR e DR, eu falava TL e DL. Tá. Mas até muito grande, né, Daya? Tá. 15 anos, você falava. Por que você fez esse do grande? Porque grande eu não sou até hoje. Bem, mas assim, eu lembro que eu estava, quando a gente mudou de colégio, né? Então, quando eu estava na 6ª série, por exemplo, eu ainda falava. Então, eu devia ter meus 11, 12 anos, eu ainda falava. O TR e o DR, eu falava TL e DL. Então, era Tlator, Tleis, Tlen, Dlagão. E era muito chato, era um bullying, né? Hoje em dia, na época... Era um pouco mais, assim, sutil. Na verdade, a gente guardava esse sentimento, né? Mas era um bullying. Porque eu sempre falava mesmo, a todo momento. Então, tinha palavras, por exemplo, que eu tentava não falar. É verdade. Tinha algum contexto que eu evitava de falar. Pra não falar, assim, entre amigos, tudo. Essas palavras aí, não sofrer uma piadinha, alguma coisa. Só que era inevitável, porque o número do meu telefone na época... A gente ficava pedindo pra ela repetir. Menina, você acredita, na época dos telefones fixos, eu tenho o número decor até hoje, eu não esqueci, por conta que era um monte de 3. Bem no meu número. Aí as pessoas... Bem na minha vez. Meu Deus, liga lá. Aí, e quando era engano?
Não. Aí falava assim, mas qual o número de escavo? Disquei. Daí eu falei assim, você ligou para o 233 3847. Como? Aí eu ficava, 233. Mas E eu destravei Mas olha que em uma engraçado. ligação. Que de É? tanto. Foi em uma ligação de telefone. Eu fiquei tão nervosa comigo mesmo que eu respirei fundo e fui e falei certo. Foi a primeira vez que eu destravei. Eu não fiz. Minha mãe não me levou em fono. Não tinha essa. Não teve essa percepção, assim, na época. Eu não fiz nenhum tratamento. E numa ligação, eu respirei fundo. Eu lembro que eu falei várias vezes pra pessoa. Era algum amigo, eu certeza Eu que acho tinha que me era ligado. eu, porque eu tava ligando pra você. olha, É da casa E aí, do de senhor tanto a gente Bonito. vai eu falar- agradecer esse amigo. E aí, de tanto eu falar naquela ligação, eu destravei e consegui. Mas olha, Fala. você sabe assim, tinha bullying mesmo, hoje é visto Tinha, como bullying. tinha. Eu lembro, porque, né, fazia parte da Sim. turma, É, a eu gente era estudou. uma das que pedia pra ela repetir. Mas não era por bullying, porque eu achava super fofinho. Olha só como é a percepção do ó. outro. Então, E eu também. achava assim que você falava daquele jeito e as pessoas ficavam, ai, repete, repete. Eu achava assim, nossa, a Lília tá fazendo sucesso. Olha. E Olha a eu minha ficava percepção. constrangida. Exatamente. isso. E é exatamente isso que acontece até hoje. Às Nada vezes. muda. Porque assim, ó, o que o outro sente não é aquilo que eu tô vendo. Então, isso é um ponto É bem verdade. importante do que a gente. Quando você fala, ai, nossa, você tá tão linda. Não, não, né? Eu comprei baratinho esse brinco. Então, é isso que a gente precisa começar a entender. E quando a gente tem uma alteração como essa, né, a gente precisa entender que existem algumas alterações orgânicas. Então, eu posso ser uma criança que respira muito pela boca, que dorme de boca aberta, que tem um desvio de septo, tem amígdala e adenoide muito maior do que o tamanho normal. Isso dificulta o crescimento ósseo. Tem uma pelinha embaixo da língua que chama freno, né? E esse freno Ai, ele a pode língua ser curtinho. presa. Eu escutava muito isso. A gente tem uma pelinha que é mais curtinha, tem uma que ela tá sublingual, que a gente fala que parece que não é curta, mas ela tem uma inserção muito profunda e curta. O que a gente precisa entender é assim, ó. Precisa de uma intervenção quanto antes, e existem dentistas, otorrinos, que vão fazer essa avaliação em conjunto para poder não acontecer isso, deixar muito para frente, Sim. né? Então é importante fazer uma avaliação com os profissionais, Precoce, principalmente com a né? fono, para não acontecer isso. E assim, é um fato interessante. Uma vez eu peguei uma paciente adulta, já adolescente, né? Já estava na fase adulta, se passando. E ela não tinha alteração do freno, ela falava só assim, ela não tinha nada de orgânico, assim, mas ela aprendeu no ponto articulatório errado. E aí a gente foi treinando, porque aí você tem que trabalhar a velocidade de batida de língua, tem que treinar mesmo a musculatura. Então, acho que todos os amigos treinaram com você. Obrigada, Daiane. De uma forma ou de Até outra. hoje. De uma forma ou de outra, você precisa treinar essa musculatura para conseguir fazer esse ponto articulatório correto e fazer o TRA. E não é tão simples assim, né? Só que isso precisa ser acompanhado de uma forma ou de outra. E é interessante, mas isso marca Foi muito, bom né? que eu consegui sozinha. Assim, Olha, né? tá de Mas parabéns. Os amigos também. Ai, contribuíram. Não é? Gente, que delícia falar com você. Ai, eu também Obrigada amei. novamente por estar aqui. Eu que agradeço. Verdade, obrigada, Fernanda, por dispor desse tempo, desse conhecimento. Nossa, muito, muito bom. Tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos, porque a gente vai, com certeza, ter novos convites e você vai participar aqui com a gente. Ai, muito obrigada. Ó, pra falar de sentir, eu tô arrepiada. Ai, que só gostoso. É verdade, eu fico muito. Quando eu me emociono, assim, às vezes até com as crianças, com os pais, né, Dai? A gente fala, Nossa, que tô arrepiada. demais, sim. E eu tô muito feliz em estar participando do primeiro Ai, que episódio. delícia, Porque, obrigada. assim, o nome, tudo isso que vocês estão fazendo é tão lindo e tão profundo que vocês continuam impactando muitas mulheres, muitas Amém. mamães. Ai, amém. Muitos homens, eu acho que os homens precisam começar a ouvir também isso, porque precisamos de homens mais sensíveis Exato. para observar, né, pra gente poder E não ter tem esse nada a ver acolhimento. com a sexualidade. Homens, Não. eles se sentem ainda, né? Até porque eles também precisam se acolher desse jeito que a gente está falando aqui, Sim, né? sim. Eles foram os meninos que também precisaram de colo, de atenção e precisam validar Pode esse ser até sentimento. uma pauta para uma outra falar sobre a comunicação entre o sexo, né? Mesmo assim, a Sim. diferença do feminino para o masculino. Sim. Porque nós mulheres temos uma grande dificuldade, é diferente. A gente tem dificuldade para se relacionar e para se comunicar entre nós, mas comunicar com um homem
também tem uma barreira. E Também é um pouquinho é necessário difícil. a gente é fazer tão essa fácil, quebra. vocês são tão difíceis. É necessário quebrar isso, né? Porque, Sim. enfim, nós somos seres humanos e nós Sim. estamos aqui para evoluir. Evoluir. Para gente. encerrar esse Não, e somos podcast. mamães de meninas e E meninos. meninos. né? E os pais são pais de meninos e meninas. Exato. Que estão no mundo lá na frente, passando por seus perrengues, porque, né, tem Ô, Fer, sabe o que eu queria pedir? É. Fala das suas redes sociais, como que o pessoal te acha. Isso, como a Até pessoa porque te você acha. falou muito sobre o Instituto. Sim. E como eu sigo o Fernanda Aguiar, eu lembro que faz, assim, poucos dias, na verdade, que eu me atentei ao Instituto e fui lá seguir o Instituto e ver o trabalho dentro do Instituto. Então, o Instituto, eu vou fazer rapidinho, mas o Instituto ASA surgiu desse lugar de dar espaço para o sentir, para a transformação. Por quê? Porque a gente precisa dar eu tenho uma frase na minha sala que é assim: o voo não vem da asa. Alguém sabe de onde vem voo? Ai, meu Deus, espera. Então, é que eu escutei isso de uma paciente minha. O voo vem do movimento. Nossa, que Que lindo. profundo. Sabe quantos anos ela tem? 13. Gente, Ela me falou isso. Eu fui perguntando para várias pessoas, porque daí eu vi esse quadro, achei lindo e eu trouxe para minha sala. Então é isso, é um movimento que faz a gente ter esse voar. E o Instituto ASA nasceu desse lugar, esse espaço que precisa acolher as mães, acolher as famílias, para dar sentido ao voo. Né? Ai, que Para que lindo, meu possa Deus. voar. E essas famílias depois a gente encontra anos depois, olha aqui como ele tá indo bem, né? Então, assim, isso é gratificante. E então, sigam lá nas redes sociais, @fonofernandaguiar e @Instituto ASA. E que precisar da gente, a gente tá aqui, temos as especialistas também, a gente compartilha com vocês todo esse amor, esse carinho. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Agradeço especialmente a Daia, que tá ali, ó, curtindo, né, juntinho essa transformação da comunicação, o sentir. E agradecer a todos os pais que têm esse lugar especial para a gente poder fazer essa troca, porque ninguém faz nada sozinho. O profissional não tem evolução se não tiver o acolhimento e também a parceria da família. Ai, que legal. Obrigada, Fer, Obrigada. de novo. Assim, foi incrível. Amei. Obrigada. Ai, você é incrível, viu? Uma excelente profissional. Entrem lá, gente. Procure essa menina, tá? Ó. Vocês também vão ser transformadas. Pode porque eu mandar tô lá. mensagem no direct e a gente conversa. Ô, gente, e a gente quer Vamos agradecer encerrando. também o estúdio Sim. aqui do Pocket Podcast, Podcast. do Falcone. Muito obrigada pelo espaço, Falcone. Assim, tá lindo. Amamos, amamos. E Obrigada por tudo, por nos acolher. E foi o primeiro de muitos e muitos e muitos aqui nesse estúdio maravilhoso. obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até, tchau, Até, tchau. tchau, tchau.